Olá, bem-vindos de volta à Escola Bíblica do podcast do Projeto Orais CCSA. Antes de começar, eu quero pedir desculpa, porque semana passada eu tive um problema com meu pai no hospital, não consegui dar aula. Hoje nós vamos continuar do nosso ponto de partida. Então, aqui me apresentando, eu sou Michele Munaretti. Para quem já conhece o Projeto Orais CCSA e tem acompanhado, sabe que às quintas-feiras eu faço a escola bíblica. Nós terminamos o livro de Atos, falamos em duas aulas o que aconteceu com Paulo após, né, os eventos ali do livro de Atos, e hoje nós vamos dar sequência ali nos estudos do Novo Testamento, começando pela Epístola aos Romanos. Mas antes, eu quero te convidar, se for o seu primeiro contato com o Projeto Orais Sem Cessar, vá conhecer todos os estudos. Nós começamos, já estudamos os 4 evangelhos, terminamos o livro de Atos, agora estamos continuando, né, o estudo do Novo Testamento no site www.projetoraissemcessar.com. Você encontra todas as aulas escritas. No Spotify você encontra as aulas gravadas, também nas nossas redes sociais como Facebook e Instagram. Venha aprender, né, e orar a palavra comigo toda semana. Então, hoje nós vamos dar essa sequência aí no estudo, falando ali, né, da igreja em Roma. Como nós já vimos quando nós terminamos ali o estudo do livro de Atos, né, com a chegada de Paulo a Roma, onde a gente sabe que ele ficou prisioneiro ali na sua própria casa durante 2 anos. E aí depois ainda falamos aí um pouco do que aconteceu com ele nesses eventos após o livro de Atos. Entramos ali, né, numa quarta jornada missionária, conforme os estudiosos conseguiram interpretar com os atos históricos e com os próprios relatos da Bíblia, conforme está tudo descrito lá no site do projeto. Segundo Irineu de Lyon, que foi um importante teólogo e bispo do século II, que nasceu mais ou menos por volta do ano 130 depois de Cristo na Ásia Menor. Ele é considerado um dos padres da igreja e sua influência, e tem uma grande influência na teologia cristã, que é, na verdade, reconhecida até os dias de hoje, né? Eu fiz a pesquisa e acabei encontrando ali fontes de Irineu. A comunidade de Roma foi organizada ali por Pedro e Paulo, e ele afirma que a igreja em Roma, durante essa época de Paulo, foi fundada por esses 2 discípulos. E acredita-se que a igreja tenha surgido pela presença de judeus que testemunharam os milagres de Cristo e se reuniram ali em Roma. Já a história eclesiástica não registra nenhum nome de fundador de Roma. São muitas as conjecturas levantadas, sugerindo um nome ou nomes dos possíveis fundadores, né? Segundo a própria Bíblia, porque quando a gente vai fazer ali um estudo fora, a gente precisa comparar com a própria palavra. Ali no livro de Atos, no capítulo 28, né, o último capítulo, nos versos 14 e 15, está escrito assim: onde, achando alguns irmãos, nos rogaram por 7 dias que ficássemos com eles. E depois nos dirigimos a Roma. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, né, lá em Roma, nos saíram ao encontro à Praça de Ápio e às 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Com isso, nós sabemos que a igreja cristã da cidade de Roma já existia há algum tempo, quando, né, Paulo escreveu a eles a carta. A gente pode conferir na própria, lá no livro dos Romanos, nos capítulos, no capítulo 1, versos 8, 10, 12, 13, e depois no capítulo 15. Falando no livro de Romanos, no capítulo 28, é descrito que o número de irmãos foram encontrar, no verso 28, que o número de irmãos foram encontrar com Paulo ali no Foro de Ápio, né, que era um foro romano, né, numa praça mercantil situada ao longo ali das importantes estradas do Império. Quando lemos o capítulo 16 do livro de Romanos, nós vemos que os nomes mencionados ali refletem essa diversidade de etnias, diversidade social. Nós podemos ver incluso, né, entre os nomes citados, nome de judeus, de gentios, de escravos, de livres, homens, mulheres, o que nos mostra que, primeiramente, né, assim,
de origem judia, né, a igreja em Roma logo aumentou seu número por agora acrescentando ali membros gentios, né, que foram sendo convertidos a Cristo. Um fato curioso sobre o livro de Romanos é que quando foram feitas as primeiras coleções de livros ali do Novo Testamento, né, considerados livros canônicos, o livro aos Romanos já estava incluído, né? O apóstolo Pedro, ao citar na sua própria epístola, lá no capítulo 3, nos versos 15 a 17, o que está mencionado o seguinte: prova aqui a canonicidade, né, em Romanos, no capítulo 2, prova a canonicidade do livro de Romanos, quando chama o livro de Escrituras. Né? O Pedro fala lá sobre as Escrituras. E é um livro considerado assim, canônico, é aquele livro que é considerado que foi inspirado por Deus e que faz parte das Escrituras Sagradas. Né? Houve ali um consenso, uma reunião, e os judeus da época, os escribas da época, consideravam ali canônico aquele livro que por eles tinha sido inspirado por Deus e com isso fazia parte das escrituras sagradas. Esse pronunciamento do apóstolo Pedro em sua epístola é considerado o mais antigo, né, quanto a essa canonicidade de qualquer livro do Novo Testamento. Então, Pedro, ao ler a carta de Pedro, a gente vê uma conexão entre o livro de Romanos, né? E um dos fatos, outro fato talvez interessante sobre o livro de Romanos, é essa abundância de citações dessa epístola nos escritos dos chamados pais da igreja, fortalecendo ali a opinião de que essa epístola era conhecida e lida pelos cristãos daquela época como parte, né, das suas coleções, das várias coleções de livros sagrados que eles possuíam. E eu já comentei aqui até várias vezes, quero fazer até ao escrever o livro As Sete Igrejas do Apocalipse, qual delas é você, que eu retratei essas 7 cartas, né, do apóstolo Paulo, direcionadas a essas 7 igrejas distintas, as igrejas do Apocalipse. Paulo escreve para 7 igrejas, né, apesar de você ter ali 1 Coríntios 1 e 2, é uma igreja. Então, Paulo escreve para 7 igrejas e essas igrejas estão relacionadas com as igrejas do Apocalipse. Né? Eu comparei, inclusive, a igreja em Pérgamo com a carta aos Romanos, onde Paulo explica que a justificação vem pela fé. Assim como o Senhor Jesus cita a igreja em Pérgamo, dizendo que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. E no livro de Romanos, no capítulo 3, Paulo explica que somos justificados por Deus quando não negamos a fé em Cristo. Ainda no livro de Romanos, no capítulo 8, que está tudo descrito aqui na leitura do livro, nós podemos ver uma comparação à igreja em Pérgamo, quando Paulo fala da perseguição aos cristãos, dizendo que nem mesmo ao seu próprio filho Deus poupou. E no capítulo 12, também ao livro de Romanos, Paulo os exorta a serem pacientes na tribulação e os ensina a não serem vingativos, mas a amar os seus inimigos, pois das fraquezas a serem corrigidas, né, daqueles que possuem comportamento iguais ali ao da igreja em Pérgamo, é o perdão. Este é o maior desafio, né, ali para quem possui o comportamento da igreja perseguida, amar os seus inimigos, né? Estou dando só uma palhinha aqui sobre o livro, para falar que nós vamos estudar as cartas de Paulo, as epístolas de Paulo, e todas elas estão aqui relacionadas às 7 igrejas do Apocalipse. Bem, continuando aqui a nossa epístola aos Romanos, Paulo começa ali já logo no primeiro capítulo falando da condenação aos pecadores, né? Ao começar a escrever a carta aos Romanos, Paulo demonstra sua
primeira entrega pessoal a Cristo, né, se mostrando como um servo que foi chamado e separado para o evangelho, e logo depois ele vem cumprimentar a igreja em Roma, saudando, falando, né, a todos os cristais em Roma, amados de Deus, chamados santo, graça e paz de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Né, dando ali a entender, apesar porque a carta aos Romanos foi escrita aos gentios, então ele fala todos os chamados, a graça e paz, né, todos os amados, os cristais no Senhor. Paulo ali então inclui, né, os gentios também a esse amor, pertencendo ali à igreja em Roma, demonstrando ainda, Paulo ainda demonstra o desejo de estar ali com eles pessoalmente. E depois dessa introdução, né, cumprimentando ali os membros da igreja em Roma, ele vai ali nos 3 primeiros capítulos da carta abordar sobre a condenação dos pecadores e mostrando, né, que não importa se são gentios ou judeus, mas mostrando ali que aos homens, né, não existem essa distinção entre povos e que todos os homens, todos nós estamos debaixo de pecado. Paulo quer mostrar que o ser humano precisa reconhecer que há consequências ao viver uma vida de pecados e que somente a decisão de abandonar essa vida e seguir a Cristo trará ao homem a salvação. E como nós destacamos, né, como eu falei ali, destaquei anteriormente, citando o livro As Sete Igrejas do Apocalipse, o tema central da carta aos Romanos é a justificação pela fé. Nós vamos notar essa revelação da justiça divina sendo destacada, né, mostrando ali também a necessidade dessa justificação para a vida espiritual. O tema central é demonstrar que com Cristo, né, foi estabelecido agora uma via de acesso direto ao Pai, direto a Deus. Por isso, nessa carta, percebe-se que ela é dirigida especialmente aos gentios, aqueles que até então não estavam incluídos, né, ali nessa participação do Santo dos Santos. É claro que era só o sumo sacerdote que tinha acesso ao Santo dos Santos, mas todo o povo e ficava ali do lado de fora esperando, né, as orientações do Senhor para saber fazer ali a sua expiação de pecado, ofertas de louvor, enfim. E isso era uma coisa que era exclusiva para os judeus, deixando todo o resto de fora dessa comunhão. Paulo se declara apóstolo dos gentios e destaca ali a partir do verso 18 no capítulo 1, um esboço sobre o comportamento religioso dos gentios em relação ao verdadeiro Deus. Ele escreve assim: porque do céu, a partir do verso 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Né, falando, essa passagem de Paulo deixou muito claro, falando que muita gente fala, eu não acredito em Deus. A própria criação, né, o próprio universo demonstra ali que há, né, um ser é, que está acima de todas as coisas e que é preciso, partiu, a toda a criação parte, né, de um ser superior. E no capítulo 13, ele continua afirmando que a salvação também é para os gentios e que não há distinção entre judeu e grego em relação à fé.
Logo ali no primeiro capítulo, ao abordar a culpa ali dos gentios, né, Paulo destaca que é através do evangelho, do conhecimento do Senhor Jesus, do conhecimento de Cristo, que a humanidade descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Um Deus justo e bom, né, dá a cada pessoa a recompensa pelos atos que elas merecem, né? O castigo, vamos dizer assim, ele se ajusta à ofensa, quer dizer, quanto mais pecado, quanto mais coisa errada, quanto maior será o seu castigo, né? Porque, como a própria palavra fala lá em Gálatas 6, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, ele vai ceifar, né? Colhe-se aquilo que plantou. A ira de Deus contra o pecado não é injusta, como muitos acreditam e até falam, porque Deus é santo e, por natureza, ele é contra a todo e qualquer pecado. E como a gente leu aqui, né, Paulo mostra a partir do verso 20 até o 32 que a criação de Deus demonstra de forma inexcusável, quer dizer, não tem desculpa, a existência e o poder, né? Que apesar dos ímpios negarem a existência do Criador, a existência do Deus dos exércitos, como nós o chamamos, como nós o conhecemos, eles têm conhecimento, né? Apenas não o glorificam ou dão graças a ele como Deus. Deus se mostra através, inclusive, da nossa consciência e da natureza. O Senhor fala na nossa consciência sobre o que está certo ou errado, de forma, em Provérbios, inclusive, está escrito no capítulo 20, verso 11, que até a criança se dá a conhecer pelas suas ações se o que faz é puro e reto. Ou seja, não há desculpa. Até uma criança sabe quando ela está fazendo alguma coisa que é certa ou quando ela está fazendo errado. A verdade é que quem tem até animal de estimação sabe que o animal de estimação sabe quando ele está fazendo uma coisa certa e quando ele está fazendo uma coisa errada. Então, muita gente gosta de perguntar assim: mas como será esse negócio de salvação? E aquelas pessoas, aquelas tribos, nos lugares remotos, onde ninguém nunca ouviu falar do Senhor Jesus, como é que vai ser a salvação? Inclusive, no livro de Romanos, nós vamos aprender isso um pouco mais para frente, fala que o julgamento será pela própria consciência, né? Pelo ato, ou seja, a pessoa sabe muito bem aquilo que é certo, o que é errado, ainda que ela nunca tenha ouvido falar do Senhor, ainda que ela nunca tenha ouvido falar do Senhor Jesus, recebido uma ministração, alguém ter pregado para ela o Evangelho, ela sabe o que é certo, o que é errado. Como diz o Senhor, até uma criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. E por isso, o pior castigo dado ao ser humano, né, foi ser abandonado por Deus, deixando o homem livre para fazer o que bem lhe der na cabeça. E com isso, claro, colher os frutos daquilo que ele plantou. Bem, como nós fizemos no livro de Atos e nos livros lá dos evangelhos que nós estudamos, nós vamos estudar parte por parte. Vou pedir para que você vá conferir o estudo, reler, né, os estudos de Atos, para a gente poder continuar o livro de Romanos. Vamos estudar de pouquinho em pouquinho, para não ficar nem pesado demais, maçante, mas que seja leve, que seja de fácil compreensão, que seja gostoso o estudo. Nós terminamos o livro de Atos, falamos de Paulo, né, ali depois do que aconteceu com ele após esses eventos de Atos. Começamos agora a dar continuidade ao estudo do Novo Testamento. Vou pedir para que você, mais uma vez, vou pedir para que você confira todo o estudo lá no site do Projeto Horácio Cessar. Eu quero te agradecer por estar aqui comigo hoje e dizer que por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do Projeto Orais sem Cessar.